Sejam bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai fazer uma jornada bem intensa, uma verdadeira exploração de pura tensão psicológica. Nós vamos dissecar as engrenagens de um suspense político onde a própria burocracia, acreditem, se transforma numa arma letal. Através do trabalho do C.S. Lewis no livro Aquela Força Medonha, vamos testemunhar a queda de um homem chamado Mark Studdock, direto nas garras do terror institucional. A partir de agora, o clima vai ficar denso. Pensem com a gente. A porta trancada, o ar pesado, nenhuma saída óbvia. O que acontece quando um sistema, de forma bem lenta, metódica e fria, simplesmente desmantela a mente de um indivíduo? Sabe quando papéis, memorandos e aqueles interrogatórios não oficiais são usados não para descobrir a verdade, mas para quebrar de vez o espírito humano? As apostas aqui são super claustrofóbicas. É como se o oxigênio acabasse antes mesmo da primeira ameaça ser feita. Certo, vamos mergulhar nisso. Aqui está o nosso cenário. A gente vai observar as operações de uma organização bem sombria, o Instituto Nacional de Experiências Coordenadas, mais conhecido como NICE. É uma distopia silenciosa. Na superfície parece só mais um instituto de pesquisa progressista, mas nos bastidores a coisa muda de figura. É uma máquina devoradora. E o nosso protagonista, o acadêmico Mark Studdock, acaba de perceber que aquele convite incrível para se juntar à elite da instituição foi na verdade um bilhete só de ida para uma armadilha. E essa armadilha se fecha de um jeito implacável. Imagina a cena, num plano bem fechado. O Mark é chamado ao escritório do diretor adjunto, o Wither. Todas as janelas estão completamente trancadas. Um fogo queima furiosamente na lareira, superaquecendo o ambiente. O ar fica espesso. De um lado, os olhos vazios e senis do Wither. Do outro, a temida chefe da polícia institucional, a Miss Hardcastle, tragando um charuto. A ponta vermelha daquele charuto brilhando no escuro. O silêncio pressiona o Mark contra a cadeira. O isolamento psicológico começa exatamente aí, no puro desconforto físico. A tortura, na verdade, começa com as palavras. O Wither fala em círculos intermináveis. Ele usa uma linguagem toda polida, tonta, um verdadeiro labirinto. Ele fala de fraternidade, de família, de uma confiança irrestrita. É uma técnica magistral de desorientação. Ao embalar o Mark nesses jargões burocráticos sobre relações confidenciais e o círculo familiar do NICE, o Wither está escondendo a ameaça brutal que está prestes a pular no pescoço dele. Ele literalmente anestesia a vítima antes do corte. E aí vem o corte. O contraste é super violento. Enquanto o Wither é todo vago, a Miss Hardcastle é afiada como uma navalha. Como um tiro de pistola, ela corta aquela névoa burocrática e lança a acusação direta. O colega do Mark, o Hingest, foi assassinado. E adivinha? A carteira do Mark foi encontrada na cena do crime. A pressão na cena aqui é apertada, opressiva. É como se o interrogador estivesse se inclinando sobre a mesa, invadindo o espaço pessoal dele, tirando qualquer chance de uma defesa racional. Aqui a gente precisa entrar na cabeça do Mark. Boca seca, dificuldade de ouvir a própria voz, um pânico interno. O coração dispara, a sala fervendo, o estalar do colarinho do Wither, a fumaça do charuto. Tudo isso converge para uma sensação de sufocamento absoluto. Ele não está apenas preso num crime que não cometeu. Ele começa a se sentir literalmente engaiolado pelas quatro paredes escaldantes daquele gabinete. A agonia mental se torna totalmente física. Então, o ponto crucial é justamente a genialidade perversa dessa armadilha. A ilusão de escolha é esmagada. Quando Mark sugere ir à polícia comum para limpar o próprio nome, o NICE joga a cartada principal. Eles sugerem que estão acobertando o caso, sabe, para proteger ele. Eles manipulam a lei para isolar o Mark institucionalmente. Se ele sair por aquela porta, será jogado aos leões da polícia comum. Se ele ficar, tem que jurar obediência cega. Essa suposta proteção é a verdadeira prisão. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve. O Mark percebe a emboscada e tenta uma fuga física, totalmente desesperada, do reduto do NICE lá em Belbury. A urgência dita o ritmo agora. Ele corre por bosques gelados, por campos cobertos de geada. O descontrole psicológico é tão grande que ele até esbarra no que parece ser um fantasma do Wither no meio do caminho. Ele avança para as aldeias vizinhas, desesperado por um pouco de ar livre, tentando escapar do alcance dos seus algozes numa perseguição sufocante. Mas sabe qual é o problema? O alívio não vem. O ambiente lá fora é um espelho do horror interno. Durante a fuga, o Mark vê uma procissão sem fim de refugiados carregando as próprias coisas, cidadãos comuns sendo expulsos de casa no frio. A polícia normal simplesmente sumiu, e no lugar dela, milícias do NICE com capacetes e revólveres. E nos jornais, que agora são controlados por eles, não tem nenhuma revolta, só a mentira burocrática de que está tudo sob controle. A fuga é inútil, pessoal. A burocracia do NICE já engoliu a realidade do lado de fora.
A extensão do poder do Nice fica brutalmente clara através de uma revelação do Dimble, um ex-colega do Mark. Os relatórios mostram, sem nenhum pudor, os métodos que eles usam para forçar a obediência. A esposa do Mark, a Jenny, foi presa e fisicamente torturada pela própria chefe de polícia. As noções éticas deixaram de existir. As pessoas não são pessoas para o Nice, são só obstáculos. Peças no tabuleiro que podem ser quebradas com pura força brutal e institucional. Diante dessa revelação bizarra, a gente volta pro ponto de vista do Mark. E o choque é que ele não se rebela na hora. Ele trava. É um estado trágico, alimentado por anos de pura ambição acadêmica. De um lado, ele sente um terror avassalador de bater de frente com um regime que tortura civis e controla a lei. Do outro, tem uma vaidade patológica, uma vontade cega de ser aceito por aquele círculo íntimo. Ele hesita. Uma parte sombria dele ainda implora para ser abraçada pelos mesmos monstros que o aterrorizam. Bom, essa hesitação custa muito caro. O Mark acaba formalmente detido pela polícia institucional. E é aqui que a estética do terror atinge o pico. As descrições nos jogam direto para dentro da cela dele. Um chão frio totalmente branco, um teto branco impecável, nenhuma mobília, nenhuma distração, uma luz artificial no teto forte que chega a cegar e o pior, zero ventilação. É o cenário milimetricamente desenhado para induzir um colapso. A claustrofobia aí não é só arquitetônica, ela é desenhada para esvaziar a mente do cara. Isso ilustra de forma brilhante a precisão fria do método. O cientista Frost entra em cena e toma o controle. O método dele não quer arrancar uma confissão, ele quer desmontar a humanidade do prisioneiro. Pro Frost, sentimentos são lixo químico. Primeiro, eles destroem a resistência com terror e isolamento. Depois, o objetivo é apagar qualquer afeto ou bússola moral, dizendo que tudo isso é irracional. A meta final? Esvaziar o Mark até sobrar só uma obediência cega aos verdadeiros mestres sombrios do Instituto. Para fazer essa lavagem cerebral, o Frost leva o Mark para a chamada sala de treinamento. O design desse lugar é simplesmente uma obra-prima da agonia psicológica. É a desconstrução visual de qualquer tipo de ordem. Imagina um arco de porta um pouquinho só desviado do centro. Manchas negras no teto que formam um padrão quase simétrico, mas que não se encaixa, sabe? Isso dá um nó no cérebro. Tudo é desenhado fora de prumo. Essa eliminação opressiva tortura o subconsciente, forçando o cérebro a procurar uma ordem que não existe, até a mente entrar em curto-circuito. Mas é aqui que acontece uma reviravolta genial na história. Essa mesma arquitetura desenhada para enlouquecer e aniquilar o senso de ordem causa um efeito reverso no Mark. A atmosfera azeda e artificial do Nice contrasta de um jeito tão violento com o mundo real que dá um choque no sistema moral dele. Aquele ambiente sufocante faz o subconsciente dele implorar pelas coisas mais simples: a luz real do sol, o som dos corvos lá fora, ovos fritos no café da manhã, sabe, o normal, a vida resistindo à máquina. Percebendo que ele está resistindo, o Frost vai pro tudo ou nada e aplica o teste final de desumanização. Ele manda o Mark cometer um ato muito calculado de profanação. Ele exige que o Mark pise e destrua um crucifixo de madeira. O detalhe é que o Frost não tá nem aí pra religião. Ele exige isso como um teste de obediência absoluta, para arrancar fora a piedade por qualquer coisa que represente uma vítima indefesa esmagada pelo Estado. É o corte final, o ingresso para entrar na tirania. Agora, o que é fascinante aqui é a lógica do Marx para dizer não. Ele nem é um cara super religioso, mas quando ele olha para aquele rosto de madeira indefeso, a chave vira. Ele percebe que mesmo que o universo seja cruel, mesmo que tudo seja uma fraude, onde os inocentes são torturados pelo sistema, nada disso é motivo para você se aliar aos torturadores. O medo da morte dele perde a força perto desse despertar humano, e o Mark finalmente solta seu grande ato de rebelião. E logo depois dessa recusa, as fundações do Instituto começam a desmoronar. O terror imposto pelo Nice, que era sustentado pela corrupção burocrática, vira-se contra eles mesmos no clímax da narrativa. Quando o caos toma conta e as antigas forças chegam ao conselho, a burocracia artificial vai pro chão. Todo aquele controle ditatorial, aquela máquina do terror que parecia invencível, simplesmente se desfaz como poeira frente ao poder da natureza e da decência humana genuína. Para fechar nossa análise, fica uma imagem que com certeza vai ecoar na cabeça de todo mundo. A força medonha do Nice operava dobrando a lei, sufocando as pessoas em salas brancas e distorcendo até a própria arquitetura. Mas no final das contas, a resistência não veio de teorias mirabolantes. Veio da lembrança instintiva da luz do sol, do normal, da decência comum. Então a pergunta que fica é: quando um sistema tenta arrancar a nossa humanidade, a que pedaço de normalidade a gente vai se agarrar para não se perder? Fica aí a reflexão pra gente.